Desafios e Soluções. Apresentação: Mário Mas. Mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Hoje vamos tirar do livro Desafios de Mudar, de minha autoria, o capítulo Atitude de Confiança. Esse livro aqui foi escrito no final do ano passado e ele é destinado à Rádio Boa Nova. Todo o lucro dele é destinado a todo o trabalho da Rádio Boa Nova. Então, você comprando, você está ajudando esta emissora. Você pode entrar no site da mundomaior.com.br e obter informações de como comprar esse livro. Muito bem. Atitudes de confiança. Diante das crises que assolam o mundo, constata-se certo clima de pessimismo, medo, estresse e insegurança em relação à vida e ao futuro. Para quem assim pensa, nós estamos caminhando para o caos, não há mais esperança. Os meios de comunicação, de alguma forma, contribuem para que estas ideias sejam veiculadas, de que nós estamos num fim de mundo, num caos total, que não há mais esperança. Os mais céticos cantam isso de pulmão cheio, não é que não há esperança, revelando o seu materialismo fracassado que não consegue explicar tudo o que está acontecendo, que tem a finalidade de limpar, de modificar o clima social do planeta. Então, obviamente, quando você mexe... É a mesma coisa, a pessoa quando faz terapia e começa a mexer nas lembranças guardadas no inconsciente, ela começa a ficar angustiada, ela tem a sensação de que está sofrendo mais, de que está piorando, mas é que você mexe numa coisa parada e causa um desconforto. Se você lembrar agora de uma ocorrência de um tempo atrás, de um acidente, de uma perda, você fica emocionado, começa a chorar, se desequilibra. Então, do mesmo modo que mexer no nosso psiquismo causa um certo desconcerto, a sociedade é a mesma coisa. Digamos que ela tem o seu inconsciente, não é? As coisas ocultas, veladas, guardadas, por motivos ideológicos, por motivos políticos, etc. Então, quando você começa a mexer nisso e vai aparecendo, aflorando essas coisas que estavam guardadas e que faziam mal para a saúde do planeta, começa a gerar uma espécie de um pânico, de um desespero, e porque há uma identificação também do indivíduo com estas questões. Ele se identifica por conta dos conflitos pessoais. Então, o indivíduo acaba se perdendo nesse clima, achando que é o fim mesmo, que é um fim em si mesmo. Isso é um meio para chegar numa coisa maior, que é um planeta mais evoluído. Então, vamos lá. Quando se fala do pessimismo aqui, eu lembrei de uma colocação do psicólogo Martin Seligman no livro Felicidade Autêntica. Ele é o pai, um dos pais da psicologia positiva, e ele fala algo do pessimismo aqui que serve para ilustrar o que nós estamos falando. Diz ele: os pessimistas têm um modo especialmente pernicioso de explicar seus reveses e frustrações. Tem um modo de explicar pernicioso. Eles pensam logo que a causa é permanente, contagiosa e pessoal, os seus problemas. O indivíduo não consegue contextualizar que o seu problema faz parte de um conjunto de situações ou as suas dificuldades, e ele faz então essa redução achando que é só culpa dele, que ele é a pessoa errada.
Depois, mais adiante, ele diz: segundo descobri em 2 décadas de trabalho, os pessimistas são até 8 vezes mais predispostos à depressão quando as coisas não vão bem. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo ele está menos preparado para o enfrentamento dos reveses. Como ele está fragilizado, qualquer situação que aconteça, mais grave ou menos grave, como perder o emprego, uma doença, uma discussão, o indivíduo ele fica com o humor dele mais reduzido. Então ele já tem essa disposição por conta do pessimismo. Olha só, pessimismo. Porque ele tem uma perspectiva negativa das coisas. Depois ele continua. Tem um rendimento na escola, nos esportes e na profissão inferior ao que seu talento indicaria. Tem saúde física pior e vive menos. Tem relações interpessoais mais tumultuadas. Ou seja, o pessimismo faz com que o indivíduo tenha uma relação com as pessoas e com a vida bastante prejudicado, bastante aquém daquilo que poderia ser tirado da experiência, não é? Então, vamos adiante. Primeiro, quero falar aqui que estamos no Facebook, as pessoas que quiserem acompanhar e compartilhar, tanto no Facebook da TV Mundo Maior como do Mário Mas. E também quem quiser ligar para o nosso WhatsApp, fazer perguntas sobre o que estamos conversando, está aí na tela, 985-75-9580. Continuando, esta incerteza tem grande quinhão na ignorância do sujeito, a incerteza de que a sociedade pode melhorar, de que ela vai sair desse caos todo. Então, olha só, esta incerteza tem grande quinhão na ignorância do sujeito. A falta de conhecimento faz com que o indivíduo tenha ideias mágicas, fantasiosas, que ele cria daquilo que ele ouve, de como ele interpreta as coisas, percebe? Então, essa ignorância não é uma coisa maldosa, não. É falta, às vezes, de informação, falta de experiência, falta de leitura, que pode deixar a pessoa amedrontada. Bem entendido, e isso mostra que ele pode reverter a situação buscando informações, buscando conhecer aquilo que o amedronta. Então, por exemplo, se você tem um medo que te paralisa, uma ansiedade, busque informação sobre este medo específico que pode ajudá-lo a vencer a situação. É muito comum algumas pessoas generalizar as suas dificuldades. Então, por exemplo, você tem ansiedade de fazer uma entrevista de emprego. Por conta disso, você pode achar que você é ansioso como pessoa. De repente, não é ansioso, você está ansioso só nesta situação. É a mesma coisa o medo. Você tem medo de estar em lugares públicos, que é o agorafobia. E você pode achar que é uma pessoa medrosa. Não. Você tem medo de uma situação específica, mas não tem medo de fazer outras coisas. Você pode ter medo de estar num ambiente aberto, que é uma fobia, mas pode ter facilidade de conversar com seus amigos, com seus parentes, de fazer um curso. Então, mostra que você não é uma personalidade com medo. É claro que tem aquelas pessoas que têm, digamos, um medo generalizado por conta de alguma coisa que ela sofreu, mas olha, tudo que você tem de dificuldade é passageiro. Sabe por quê? Porque nós estamos evoluindo. E todas essas dificuldades, conflitos, tormentos, transtornos, dor e sofrimento, tudo isso faz parte da nossa imaturidade. É inerente à nossa idade evolutiva. Portanto, à medida que nós vamos crescendo, vamos melhorando, todas estas questões que hoje nos angustiam vão sendo superadas, entendidas, discernidas, não é? E vão deixando de apresentar esse perigo que supostamente apresentam. Deixa eu ver aqui quanto está o nosso tempo, porque eu sou bom para deixar extrapolar, não é?
Tá tudo bem. Por enquanto está tudo bem. Então vamos lá. Esta incerteza tem grande quinhão na ignorância do sujeito, falta de conhecimento, na falta de compromisso com a própria evolução. Aí o indivíduo muitas vezes abandona a sua evolução. Como? Ele acaba seguindo o que todo mundo faz, ele procura se comportar de acordo com o que todo mundo se comporta na sociedade e deixa de seguir os próprios princípios que ele aprendeu, as tendências boas que ele traz, as aptidões. Muitas vezes o indivíduo tem intuição do que precisa fazer e acaba cedendo às pressões dos outros. Por exemplo, você está crente desde a infância de que você quer ser um sociólogo ou um educador. E aí você recebe a influência dos seus pais, que vão dizer que se você fosse um advogado ou engenheiro, você ganharia mais, e você acaba cedendo. Então você acaba se desviando da sua vocação, daquilo que é importante para você. Então é bom você fazer uma reflexão. Isso pode gerar um certo conflito na personalidade, porque é uma luta interna entre aquele desejo, aquele ideal e aquilo que você fez. Continuando. Na falta de fé em Deus, a falta de fé em Deus faz o indivíduo acreditar que o caos toma conta. Não, o caos, ele é uma crise, ele é uma mudança, é uma ruptura, é um balanço, é modificação, é mudança, não é? Agora, o indivíduo apavorado, sem a fé em Deus, ele acha que Deus não dá conta de tudo isso. Olha, só para dar uma ilustrada para você, outro dia eu estava vendo na internet que descobriram uma das maiores galáxias que tem. Pelo que eu me lembro, se dizia que essa galáxia tem 1 trilhão de estrelas. Uma galáxia. Você acha que Deus está se perdendo aqui na Terra com o que está acontecendo no planeta? Se Ele é o criador dessa imensidade inimaginável? Não, está tudo no controle. Está tudo muito bem organizado, né? É claro que os homens têm um livre-arbítrio, que eles fazem coisas erradas, coisas boas, né? Mas existe um plano de evolução. Não é uma casualidade, não é um desgoverno. Então, continuando, falta de fé em Deus. Aliás, eu lembro aqui de uma colocação de Joana de Ângeles, que ela fala que uma das características da pessoa madura é a plena confiança em Deus. Deus, sendo supremamente bom, onisciente, não tem nada que promana dele que seja mal. Tudo que faz parte da divindade é bom. A vida é boa. O que está acontecendo é bom para o crescimento. Não é que nós fazemos uma apologia do sofrimento. Às vezes o sofrimento é um remédio amargo. Mas o indivíduo não precisa tomar o remédio amargo. Ele pode tomar o remédio doce. O remédio não. Ele pode tomar a vitamina, ele pode tomar o suco doce, não é? Ele pode, pelo amor, fazer a sua transformação. Mas às vezes ele desdenha o amor. Ele pensa mais nos seus interesses pessoais, egoísmo, egocentrismo, em detrimento dos outros e da sociedade, é aí que aparece a dor. Não é? É porque ele se perde, ele se desconcerta. Continuando, pois a impressão que alguns têm é que não há ordem e que estamos à deriva. Será que esse estado de coisas não se retrata em dividendo do abandono da própria vida? Que eu estou pensando e falando, então eu me perdi um pouco aqui. Primeiro, então, o indivíduo pensa que está à deriva, né? Que o planeta está em desgoverno e está seguindo para lado nenhum, somente para o caos. Não, não é isso. O que eu falo depois é que talvez esse medo, este desconcerto, seja por conta dos dividendos dos comportamentos equivocados que nós temos em nossa própria vida. Então, quando foi refletido aqui,
Deixa eu ver o meu tempo aqui. 6 minutos. Quando foi refletido que nós nem sempre estamos comprometidos com o nosso processo evolutivo, isso significa estar implicado. É o indivíduo, então, buscar qualificar a sua existência. Porque se o indivíduo fica com a existência abandonada, terceirizada, deixando que os outros ou que a sociedade o guie, como Jung fala da individuação, é o indivíduo se tornar ele mesmo, sair dessa persona social, desses papéis sociais, não é? Seguindo os ditames sociais. Não é? Então, se o indivíduo está comprometido com ele mesmo, ele vai buscar conhecimentos, ele vai se aparatar de recursos que o ajudem a enfrentar a existência com clareza. Então, quando ele amplia os seus conhecimentos, a sua capacidade de suportar os reveses da vida também, a resistência moral, a resistência emocional, ele está mais aparelhado para lidar com as situações. A pessoa que abandonou a sua vida ou que nunca tomou as rédeas, ele segue as influências sociais, os modismos, o que os outros estão fazendo. Ele tem a impressão que sempre o que os outros fazem é melhor e mais importante do que a vida dele. Por isso ele fica buscando modelos. Ele ainda não se encontrou. Ele fica buscando felicidade ou caminhos fora dele, em vez de buscar em si mesmo. Por exemplo, o bem-estar não está numa coisa externa, está num estado interno. Então, se você toma um sorvete que você gosta, é claro que ele tem um sabor que causa prazer. Mas se você tiver com as células gustativas doentes, se você estiver com gastrite, você não consegue saborear o sorvete. Então, se você não está bem subjetivamente, as coisas parecem desagradáveis. E você tem a impressão que é o mundo que está doente, perturbado, desagradável, e não percebe que é você que, nesse momento, não está conseguindo assimilar as experiências. Fazendo aqui a ilustração do sorvete, né? Você não sente o sabor dele, porque o seu estado físico não está favorável. Estar comprometido, então, é o indivíduo, ele buscar melhorar a sua existência, trabalhar as suas imperfeições, desenvolver qualidades para que ele possa, fazendo uso dessas condições, aproveitar a sua estada aqui no planeta, a sua encarnação, aproveitando para o seu crescimento, porque a finalidade é esta. A finalidade é a evolução, não é outra coisa. Agora, é claro que num processo de evolução, como um aluno que não tem domínio ainda da alfabetização, ele erra ao escrever, ele erra numa leitura, porque ele ainda não domina totalmente a conjugação das letras, das vogais com as consoantes. Então, isso para ele ainda é um universo desconhecido, ele não sabe fazer uma leitura direito. No processo evolutivo, a nossa imaturidade faz com que a gente não entenda algumas coisas. A falta de compreensão faz com que pareça que ele vive numa coisa desordenada, sem rumo, né? Perdido. E não é assim, é ele que se encontra nesse estado. Se ele começa a estudar as leis da natureza, a natureza, ele começa a ver que está tudo muito bem ordenado e é muito rico de vida. Bom, nós vamos ao intervalo e já voltamos a conversar. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse
www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Em um mundo em que a intriga ainda impera, a TV Mundo Maior comunica a mensagem do bem. Inscreva-se no maior canal de vídeos espíritas do mundo. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta e eu quero passar para vocês a agenda das palestras que eu vou realizar agora no final de fevereiro. No dia 22/2 estarei no Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas Herculano Pires, na rua Dona Olinda de Albuquerque, 66 Centro, Guarulhos, às 20 horas. No dia 24/2, na Coligação Espírita Progressista, na rua Batuíra 297. Às 19 horas. E no dia 25/2, na Fraternidade Cristo Redentor, na rua Agrimensor Sugaia, 997, Itaquera, às 18 horas. E no dia 3/3, começamos novamente o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na rua Duarte de Azevedo, 691, às 9h30, das 9h30 às 11h30. Estamos estudando o livro Amor, Imbatível Amor. Depois eu vou colocar estas datas no Facebook para quem tiver interesse e não anotou. Vamos continuar clareando, né? O Espiritismo clareia as nossas mentes. O Espiritismo que não está submerso nesse nevoeiro alienante da sociedade, mostra caminhos e o significado de tudo isso como inerente à idade evolutiva e ao processo de transformação, convidando o ser humano a enfrentar o resultado dos seus feitos, a se desapegar, a buscar novos valores. Então, quero refletir isso com você. Bom, o Espiritismo não é uma doutrina humana, não é? É a terceira revelação, que Jesus disse que enviaria o Consolador prometido. Ele não é um feito dos homens, é uma conjugação dos esforços dos homens com os benfeitores espirituais, não é? Mas a revelação vem da pátria espiritual. Eu lembro de uma fala eu não lembro quem é o benfeitor, parece que é Allan Kardec, que vai dizer que o Espiritismo não está nas mãos dos homens, como esteve várias religiões, e eles as distorceram.
E Allan Kardec vai falar, por exemplo, se uma pessoa, uma família, uma sociedade faz uma objeção ao espiritismo, a se manifestar um espírito aqui, o espírito se manifesta aqui do lado, ali na frente, aqui atrás. O homem não tem mais o poder de fazer como ele fez com as religiões, com as distorções, atendendo seus interesses pessoais, não é? Portanto, tenhamos confiança, porque tem benfeitores espirituais comprometidos com essa terceira revelação para tornar o nosso planeta em regeneração. Então, o Espiritismo não está aí, ele mostra caminhos, ele mostra quais são os caminhos da nossa vida, não é? Então, na perspectiva anterior ao Espiritismo, embora houvesse as filosofias espiritualistas, que acreditam que haja algo além do corpo, e muitos eram reencarnacionistas, mas na perspectiva da vida única, não se tinha muita ideia do que nós estávamos fazendo no planeta, não é? O indivíduo que nasce desvalido numa família pobre, o outro nasce numa família abastarda, né? O outro nasce em condições de doenças, o outro com saúde, tudo isso parecia a sorte do destino, ou azar. E o Espiritismo vem e mostra que não é isso. Mostra que nós somos seres multiexistenciais, imortais. Portanto, temos várias existências ou encarnações ou reencarnações, milhares no processo evolutivo, né? E nessa trajetória, nesta caminhada, nós nos comportamos de acordo com a nossa idade evolutiva. E isso significa que nós cometemos erros e acertos, erros e acertos. E tudo isso, né, nós assimilamos as experiências, ficam registradas dentro do nosso psiquismo. Essas experiências, de alguma forma, tipificam a personalidade e, portanto, nós vamos apresentar as nossas qualidades ou defeitos de acordo com essas experiências anteriores, junto com os esforços que nós fazemos atualmente. Então, a vida tem um sentido. Hoje é a continuação de vidas anteriores, né? E amanhã será a continuação do hoje. Portanto, tudo que nós estamos passando no momento é transitório, vai passar, como já passou no passado. Portanto, a nossa vida tem uma finalidade. Então, aquelas situações que antes eram consideradas, categorizadas como sorte ou azar, hoje nós vemos que é o resultado dos esforços do indivíduo, né? Das suas realizações, dos seus desacertos. Tudo isso vai gerando para o indivíduo os merecimentos ou desmerecimentos, né? Portanto, se o indivíduo nasce numa condição supostamente saudável, boa, isso pode ser resultado de um merecimento ou de uma prova. Então, por exemplo, ele pode ter merecimento de nascer num corpo saudável, junto de pais que possam ajudá-lo a ter cultura. Pode não ter dinheiro, mas tem cultura, que esse espírito pode priorizar isso como mais importante. Então, isso pode fazer parte de um merecimento. Agora, pode ser parte de uma prova o indivíduo nascer nessas boas condições para aprender a utilizar estes recursos a favor da sociedade. Aí é uma prova. Portanto, já não se trata mais de sorte ou azar. Agora, veja, a gente poderia dizer assim, em sorte e azar como resultado do que o indivíduo faz. Se o indivíduo ele opta em estar num ambiente agressivo, perigoso, ele pode ter uma chance muito grande de sofrer um acidente que não fazia parte do karma dele, mas que fez parte da opção dele. Ele optou em fazer um azar na vida dele, se a gente pode chamar assim, né? Então, você poderia dizer que o indivíduo é sortudo
Porque ele, em vez de optar em estar nesse ambiente inóspito, ele optou em estar numa palestra, fazer um curso, fazer uma especialização, se esforçar para conquistar. Então, ele optou por uma sorte, entre aspas, por coisas favoráveis ao seu crescimento. Mas não é uma gratuidade, a sorte ou o azar, né? Ela em si não existe como favorecendo ou não o indivíduo. Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer coisa, entre em contato conosco para a gente conversar a respeito. Então, olha só. De acordo com a idade evolutiva e ao processo de transformação, né? Nós estamos também nessa transformação incessante. Você veja, como foi a sua vida passada? Nossa, nós estamos com 1 minuto, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não estamos aqui. Eu fico desatento. Nós não estamos com 1 minuto, não. Então, imagina o seguinte, como foi a sua vida passada? Você recebeu a influência de uma época, de uma cultura, dos seus pais daquela época, que poderiam ser ignorantes ou não. Enfim, você recebeu a impressão, a influência daquela existência. Na vida atual, você pode ter pedido para reencarnar em condições para superar algumas daquelas marcas que te marcaram, trouxeram sofrimento. Então, a cultura atual é uma pressão em cima de você. É uma impressão de como se comportar, de como ter lazer, de como se relacionar. São várias instruções que tem na cultura. Do mesmo modo, a educação familiar, que é a educação primária, moral, vem dos pais. Então, o seu pai tem uma conduta correta, isso vai refletir em você. O seu pai é um cafajeste, é um cara aproveitador, vai refletir em cima de você, né? Então, a experiência atual está causando transformações na sua personalidade. Agora, como eu falei anteriormente, o indivíduo comprometido com o seu crescimento, ele vai buscar impressões, conhecimentos que favoreçam o seu crescimento, né? Que torne ele uma pessoa melhor. Então, você pega uma pessoa tímida, ela sofre com isso, com a timidez, não é? Ela tem dificuldade de participar de um curso, de fazer perguntas, etc. E isso traz um sofrimento. Ela pode declarar para si mesma, bom, eu sou uma pessoa tímida, não tenho o que fazer, eu tenho que me acostumar com isso, e viver isolada do mundo. Ou ela pode chegar e falar, não, eu vou dar a volta por cima, eu vou superar essa timidez. Eu vou trabalhar para vencer esta questão na minha vida. Vou fazer curso de expositor, vou fazer teatro, eu vou fazer coisas onde eu precise me expor e superar o medo do que os outros pensam de mim. É um compromisso que o indivíduo tem com o seu crescimento. Ele não está deixando a sociedade resolver. Ah, eu nasci assim, agora eu fico assim, a vida que resolve. Como a vida? Somos nós que temos que escolher. Então, qual é a situação que tem embaraçado a sua existência? Trabalha para vencer. Vamos continuar aqui. Então, eu falei da transformação convidando o ser humano a enfrentar o resultado dos seus feitos. Sim, isso também é uma outra questão importante. Algumas das dificuldades que podemos ter na existência presente podem ser resultado das ações passadas. São os nossos feitos, né? Então, ele poderia reclamar, mas eu sou um desvalido porque nasci numa família difícil. Sim, você provocou a situação para nascer nessa família difícil. Então, é resultado do passado. E o que você faz hoje para superar? Então, a leitura que o Espiritismo traz para nós, essa releitura da vida, é fazer indagações. Por que eu estou, não só, né? Por que eu estou nesta família difícil? Por que eu tenho dificuldades na área financeira? Eu me esforço, faço curso, eu tento do jeito que for possível e não consigo sair dessa limitação. É algum aprendizado. Em vez de se colocar como vítima, eu sou um desvalido, eu sou um azarado. Não, isso daí é vitimização, isso daí é negatividade.
É pessimismo, como disse lá o Martin Seligman, né? É negatividade. O indivíduo, ele generaliza, ele acha que ele é errado, ele não contextualiza, tá? Eu me lembrei aqui, tem uma pessoa perguntando na internet. Primeiro eu agradeço todo o pessoal que está ligado aqui no programa, no Facebook. Ele está perguntando, deixa eu ver aqui, é o Zé Neto. Ele está perguntando o nome do livro do Humberto Roden. Não é Humberto Roden, é Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, é um psicólogo. E o livro que eu estou lendo, estudando, se chama Desafios de Mudar, ok? Bom, continuando, antes disso, deixa eu ver aqui o nosso tempo para eu não extrapolar. Quanto nós temos de tempo? Está faltando aqui essa informação. Bom, vamos lá. A atitude, Joana de Ângeles vai dizer, nós temos 9 minutos. Joana de Ângeles vai dizer: a atitude de confiança nos recursos da vida, nos relacionamentos humanos, nos projetos de crescimento moral e emocional, nos esforços em favor da comunidade, no desenvolvimento das faculdades mentais e transcendentais, constitui recurso precioso que propele o indivíduo para a conquista da saúde integral e da felicidade possível, que está ao alcance de todo aquele que se empenha em desfrutar do seu lugar ao sol. Isso é muito bom, não é? Vamos degustar estas palavras da benfeitora? Atitude de confiança nos recursos da vida. Aí vem a fé que eu estava falando anteriormente. Acreditar, né? As leis de Deus têm o melhor para nós. Acreditar nos recursos da vida. Nos relacionamentos humanos. As pessoas conflitadas, elas desconfiam de todo mundo. Elas têm aquele lema: não confie em ninguém até prove ao contrário. A pessoa já vive um conflito, um sofrimento com isso. Então, acreditar nos relacionamentos. Existem relacionamentos inamistosos? Existem. Existem amigos, parentes difíceis, como nós somos, mas existem pessoas legais. Existem comidas desagradáveis, indigestas. Existem comidas gostosas, né? Existem frutas indigestas, existem frutas gostosas, saborosas. Tem de tudo. Nos projetos de crescimento moral e emocional, acreditar nisso, no projeto de crescimento moral e emocional. Moral, eu vou me esforçar para ser uma pessoa correta, eu vou me esforçar para ser uma pessoa educada, para ser uma pessoa sociável, uma pessoa alegre, uma pessoa amistosa, né? Eu vou me esforçar para ser correto. Tudo isso se refere à conduta comportamental. Emocional, eu vou procurar vencer a minha irritabilidade. Eu vou procurar ser mais calmo. Eu vou procurar ser mais dócil, mais simpático, né? Então, estou trabalhando as minhas emoções. Ela não é uma coisa pronta que está daquele jeito e você tem que ser irritado. Bom, eu sou de temperamento irritado. Como assim? Você é o espírito. Você é um projeto em andamento, não está acabado. Nos esforços em favor da comunidade, nós fazemos parte de uma sociedade, o que nós podemos fazer? Não é? No desenvolvimento das faculdades mentais, por exemplo, fazer meditação, relaxamento, leituras que exercitem a minha racionalidade, leituras que exercitem os meus sentimentos, romances, né? Então, o indivíduo ele vai ampliando os seus recursos. Faculdades mentais e transcendentais, por exemplo, a mediunidade. Deixa eu ver aqui, tem telefone? Se tiver, pode passar. Tem alguém querendo falar? Oi. Não, se tiver, pode passar a ligação. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Sim, as faculdades transcendentais, pode passar a ligação. Alô, quem é? Oi,
Olá. Olá, pode falar? Quem está falando é Arthur. Olá, bom dia, seu nome? Arthur. Almir? Está com microfonia, você pode desligar o rádio? Sim. Só um minutinho. Pois não. Oi, melhorou? Melhorou. Ah, legal, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma perguntinha, acho que é rápido. Pois não. Seu nome é? Qual que é o seu nome? Arthur. Arthur, desculpa, eu tinha esquecido. Pois não, Arthur. É o seguinte, eu estive lendo alguma coisinha a respeito do extrovertido. Seria o oposto, o introvertido. Isso. E o tímido, existe um oposto do tímido? Pode ser uma pessoa autoconfiante, uma pessoa assertiva. Ele pode ser o oposto do tímido. O tímido, ele fica encolhido, ele evita os relacionamentos. A pessoa assertiva, a pessoa comunicativa, ela gosta de se relacionar, ela gosta de estar no meio de pessoas. Sim. Ok? Nossa, tá muito ruim. Eu acho que eu vou desligar e ouvir você pelo rádio, é melhor. Tá certo, ok. Obrigado a sua participação, Arthur. Obrigado. Um abraço para você. Então, Arthur, eu não estou falando como sinônimo, mas nós podemos pensar como o oposto, sinônimo não, antônimo. A gente pode pensar o oposto do tímido, uma pessoa comunicativa, uma pessoa assertiva. A pessoa assertiva, ela defende as ideias dela, ela as expõe, os seus pensamentos, sem receio do que os outros possam pensar, né? Sem essa preocupação de estar certo ou errado. Ela tem essa espontaneidade de fazer as suas reflexões. E é para onde nós devemos caminhar. Nós temos que caminhar para a extroversão, para a comunicação, para a espontaneidade, saindo dessa rigidez, desse fechadismo, de estar em si mesmado. Facilita a nossa comunicação com as pessoas, ok? A introspecção pode servir para reflexões, mas nós temos que nos comunicar. Terminando aqui, hein? O indivíduo pessimista e asfixiado pelo materialismo não consegue ver recursos por estar obnubilado, confuso. Perante uma doença grave, uma pessoa sem recursos propõe a eutanásia. Do mesmo modo, diante de uma crise política, uma criatura sem recurso defende a ditadura. Na doença difícil está a redenção. O resgate, assim como a crise política, anuncia limpeza e renovação no governo. O otimismo nos relacionamentos humanos ressalta o lado bom que agrega os envolvidos. O lado ruim todos ainda possuímos, mas ficar evidenciando os erros uns dos outros não deixa ninguém feliz, que é a proposta da psicologia positiva. Não é negar o lado ruim, o lado doente, os conflitos da personalidade. Não, isso nós temos, mas é evidenciar aquilo que a sociedade não cultua, não valoriza, que são as qualidades humanas. É reconhecer a sua comunicabilidade, a sua afetividade, a sua inteligência, a sociabilidade. Tudo isso precisa ser reconhecido e valorizado, sem arrogância nenhuma, né? Sem vaidade nenhuma. Bom, gente, muito obrigado a todos pela participação. O livro que nós estudamos foi Desafios de Mudar. Agradeço o pessoal que participou aqui no Facebook, deixaram várias mensagens. Muito obrigado, tenha uma boníssima semana e vamos fazer a nossa semana mais alegre, mais confiante na bondade divina que quer o nosso melhor. Um abraço a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.